Meu nome é Ricardo, sou médico no setor de emergência de um hospital público há mais de 15 anos. Já passei por muitas situações complicadas, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu em uma noite de plantão. Aconteceu há alguns meses, e ainda me sinto inquieto quando penso nisso. Às vezes, até me pergunto se realmente vivi aquilo ou se foi apenas um pesadelo. Era um plantão tranquilo, típico de um domingo à noite. O hospital estava mais vazio do que o normal, com a maioria dos leitos desocupados e um fluxo reduzido de pacientes. As luzes do prédio cintilavam suavemente, e o som das máquinas e alarmes era o único barulho que rompia o silêncio. Eu estava na sala de descanso, tentando fazer algo para passar o tempo, quando um dos enfermeiros entrou apressado. Doutor, você precisa ir ao andar superior. Tem um paciente chegando, e ele está em um estado muito grave. Um caso de trauma muito sério. Ele foi encontrado na rua, sem identificação, só com um número escrito no braço. Não sabemos nada sobre ele, mas ele parece ser um homem de meia idade. Aquelas palavras me fizeram deixar o que estava fazendo e correr para a sala de emergência. Ao chegar, a equipe já havia preparado tudo para o atendimento, mas o paciente ainda estava em estado crítico. Ele estava completamente imerso em um estado de delírio. O mais estranho era que, apesar de estar gravemente ferido, o homem estava em completa calma. Seus olhos estavam vazios, como se não estivesse mais ali, como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Ele tinha um corte profundo na cabeça e algumas fraturas nas pernas, mas o mais perturbador era o número tatuado em seu braço, logo abaixo da pele. Era um número que eu já havia visto antes, mas não conseguia recordar onde. Conforme começamos a trabalhar em sua estabilização, ele começou a murmurar palavras desconexas, mas não fazia sentido algum. Às vezes ele dizia frases como "não olhe para trás", ou "eles estão esperando por você". À medida que tentávamos estabilizá-lo, algo ainda mais estranho aconteceu. O paciente ficou paralisado, imóvel, e o som de sua respiração era cada vez mais difícil de ouvir. Olhei para os monitores, mas os sinais vitais não estavam caindo, e sim, se tornando mais irregulares, quase como se ele estivesse em um estado entre a vida e a morte. Mas não era só isso que me inquietava. Durante todo o tempo, o número que estava no braço do paciente parecia brilhar. A luz fluorescente do hospital refletia naquele número de forma inusitada, como se ele fosse uma chave para algo que eu não compreendia. Então, em um momento, ele olhou diretamente para mim. Suas pupilas estavam dilatadas, mas o que realmente me fez arrepiar foi a intensidade de seu olhar. Não era de um homem aterrorizado, mas sim de alguém que sabia algo que eu não sabia. Um olhar de alguém que já havia visto o pior, alguém que já tinha enfrentado o abismo e retornado de lá. Você vai entender o que aconteceu aqui. Tudo o que aconteceu. A verdade vai vir até você. Ele disse, suas palavras saindo de sua boca com uma clareza assustadora. Eu tentei acalmá-lo, dizendo-lhe que o ajudaríamos, mas algo em seu olhar me fez hesitar. Algo não estava certo. Ele parecia saber mais do que deveria, e esse pensamento me aterrorizava. Ele então fechou os olhos e caiu em um sono profundo, aparentemente mais tranquilo. Mas havia algo de errado com aquele sono. Ele estava mais calmo, mas eu sentia uma estranha presença no ambiente. O ar parecia mais pesado, e os outros médicos e enfermeiros também pareciam sentir uma tensão que não podíamos explicar. Horas se passaram, e nós conseguimos estabilizá-lo, mas ainda havia algo que me perturbava. Quando fomos transferi-lo para a UTI, percebi algo ainda mais bizarro. As lesões no corpo dele começaram a se curar muito mais rápido do que o esperado. Era como se ele estivesse regenerando a pele e os músculos à medida que o observávamos. Olhei para os outros médicos e vi em seus olhos a mesma dúvida que eu sentia. Quando finalmente o levamos para um leito na UTI, pedi para a enfermeira monitorá-lo constantemente. Ele estava em um estado muito estranho para um paciente tão grave, e eu queria ter certeza de que ele ficaria bem. Mas antes de sair do quarto, algo ocorreu. Eu vi um movimento no corredor do hospital, uma sombra que parecia flutuar, mas quando fui investigar, não havia ninguém ali. No dia seguinte, o paciente simplesmente desapareceu. O quarto estava vazio, a cama estava intacta, mas ele não estava mais lá. O mais assustador foi que, ao checar as câmeras de segurança, o único momento em que ele saiu do quarto foi enquanto eu estava de costas, revisando os papéis dos outros pacientes. Não vimos ninguém entrando ou saindo do quarto. A princípio, pensei que ele havia sido transferido para outro hospital, mas ninguém sabia de nada.
Não havia nenhum registro de sua chegada, e os enfermeiros não podiam confirmar sua identidade. A única coisa que restou foi o número tatuado em seu braço. Aquilo, junto à sensação de que algo profundamente errado havia acontecido ali, me atormenta até hoje. Eu não sei o que aconteceu com aquele homem. Não sei quem ele era, nem o que ele estava fazendo no hospital. Mas aquele olhar fixo que ele me deu, aquele aviso de que a verdade viria até mim, nunca deixou minha mente. Cada vez que me deito para dormir, eu me pergunto se ele está em algum lugar, esperando para me mostrar algo que eu não quero ver, algo que vai mudar tudo. Aquela noite e o paciente do andar superior se tornaram uma obsessão para mim. Até hoje, quando vejo um paciente em um estado de delírio, uma parte de mim se pergunta: será que ele sabe mais do que está dizendo? Será que, algum dia, vou entender a verdade por trás daquele número e do homem que desapareceu? A resposta, talvez, nunca venha. E eu tenho medo disso. Se você está gostando das histórias, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Agora vamos continuar com os relatos. Meu nome é Lucas, e sou médico clínico em um hospital público. A medicina sempre foi minha paixão, mas após os anos de experiência, confesso que nada me preparou para o que vivi em um turno de plantão, há cerca de um ano. O caso que vou contar para vocês ainda me assombra, e apesar de já ter passado muito tempo, os detalhes continuam vívidos em minha mente. Era uma noite comum de sábado. O hospital estava mais calmo do que o normal, com poucos pacientes internados e apenas uma emergência em andamento. No entanto, algo estava prestes a mudar. Recebi um paciente na emergência, um homem jovem, com cerca de 30 anos. Ele foi trazido por familiares que, desesperados, relataram um episódio de surtos violentos. O nome dele era Samuel. Quando o vi pela primeira vez, ele estava amarrado a uma maca, com os olhos fixos, mas sem nenhuma expressão humana. Ele falava de forma incoerente, em fragmentos de frases que não faziam sentido, alternando entre momentos de calma absoluta e acessos de fúria. Você não entende o que eles querem de mim. Ele repetia com uma voz vazia. Eles querem me destruir. Estão vindo, estão vindo. A primeira coisa que percebi foi que o paciente não parecia estar em controle de si mesmo. Seus olhos estavam arregalados e seu corpo tremia. Seus familiares estavam ao lado, implorando para que o ajudássemos, pois ele nunca tinha apresentado esse tipo de comportamento antes. Eles relataram que Samuel teve um surto súbito. Desde então, estava se tornando cada vez mais agressivo. Fui chamado para avaliar o caso. Pedi que o enfermeiro administrasse uma sedação leve, pois estava claro que ele estava em um estado de delírio psicótico. Samuel resistiu à medicação, gritando e se debatendo, mas, eventualmente, ele ficou tranquilo. Decidi então que seria melhor mantê-lo sob observação. Sabia que a esquizofrenia poderia se manifestar de várias formas. Por mais que o surto fosse preocupante, ainda não sabíamos ao certo o que estava acontecendo. Fui à sua história médica e vi que ele já havia sido diagnosticado com esquizofrenia há alguns anos, mas nunca tinha tido uma crise tão grave. Pensando ser algo relacionado ao aumento de estresse, resolvi encaminhá-lo para um exame mais detalhado, mas uma vez que ele estava sedado, preferi deixá-lo descansar. O que aconteceu depois mudou completamente minha perspectiva sobre os limites da razão e da sanidade humana. Durante a madrugada, eu recebi uma chamada urgente da enfermagem. Samuel havia acordado repentinamente e estava extremamente agitado, quebrando tudo ao seu redor. Ele estava gritando, falando sobre pessoas invisíveis que o perseguiam. Fui até o quarto dele, com a equipe de apoio, e o encontramos sentado na cama, com a cabeça baixa. Sua respiração estava ofegante, e ele parecia perdido. No entanto, à medida que nos aproximamos, ele levantou os olhos, e algo no olhar dele me gelou. Os olhos de Samuel estavam completamente dilatados, e o terror que havia neles parecia vir de um lugar distante. Ele levantou as mãos, como se tentasse afastar algo, e gritou: "Eles estão aqui. Eles estão aqui para me pegar. Não me deixem." Suas palavras eram uma mistura de pânico e desespero, e antes que pudéssemos fazer algo, ele se levantou e correu para a porta. Eu tentei segurá-lo, mas ele era mais forte do que parecia. Em um acesso de fúria, Samuel me empurrou com tanta força que quase caímos. Ele estava em um estado de total desesperança, e o mais assustador de tudo era que ele parecia ver algo que eu não conseguia ver. As palavras que saíam de sua boca eram apenas gritos de angústia, sem sentido algum.
Ele estava perdido em sua própria mente, em um lugar onde não havia mais retorno. São eles. Eles estão atrás de mim. Ele berrava enquanto tentava fugir. Nesse momento, o que mais me assustou foi o som. Ele não estava apenas gritando, mas parecia estar falando com alguém ou algo invisível. Era como se ele estivesse sendo perseguido por uma entidade invisível, algo que só ele podia ver. Decidimos sedá-lo novamente para evitar que ele se machucasse, mas ao tentar segui-lo, ele deu um grito tão alto que até os outros pacientes da enfermaria ficaram assustados. Então, em um movimento inesperado, ele se virou para mim, com os olhos agora fixos em mim, e disse em um tom baixo, quase sussurrante: "Você está vendo o que eu estou vendo? Você sente o que eu sinto? Eles estão em todos os lugares, me observando." Naquele momento, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Eu não sabia o que era mais assustador, se era o olhar de puro pavor de Samuel, ou o fato de que, por um breve segundo, comecei a me perguntar se ele realmente estava vendo algo que eu não via. Os enfermeiros conseguiram finalmente controlá-lo com a medicação, e ele voltou a se acalmar. No entanto, a situação havia me afetado profundamente. O que eu havia presenciado naquela noite não era apenas um surto esquizofrênico. Era algo mais profundo, uma desconexão tão intensa com a realidade que eu não sabia como lidar com aquilo. Os dias seguintes foram mais tranquilos, e Samuel se recuperou gradualmente. A medicação ajudou a estabilizá-lo, e ele começou a se comunicar de forma mais coerente. No entanto, o que ficou comigo foi o medo que ele transmitiu, a sensação de estar completamente perdido dentro da própria mente. Hoje, quando olho para os pacientes com transtornos mentais, eu os vejo de forma diferente. Não é só uma questão de tratar um corpo, muitas vezes, uma questão de tentar entender o abismo da mente humana. Os delírios, a perda de conexão com a realidade, são coisas que podem destruir uma pessoa, e o pior é que, muitas vezes, nem mesmo o paciente sabe o que está acontecendo consigo. Eles estão presos em um pesadelo do qual não conseguem acordar. Às vezes, me pergunto o que Samuel realmente estava vendo naquele quarto, o que o aterrorizava tanto. Seria apenas a doença, ou havia algo mais ali? Algo que ele viu e que talvez eu nunca vá entender. Isso me assombra até hoje, e, de certa forma, mudou a forma como vejo o meu trabalho. A mente humana pode ser mais assustadora do que qualquer pesadelo. Meu nome é Gabriel. Sou médico plantonista em um hospital público. Trabalhar em um hospital público à noite já é uma experiência única por si só. Os turnos de madrugada, o silêncio interrompido apenas pelos beeps dos monitores e os passos apressados dos enfermeiros são, de certa forma, aterradores. Mas nada se compara ao que vivi em uma noite aparentemente comum, que acabou se tornando um dos maiores pesadelos da minha carreira. Era uma madrugada comum, como qualquer outra. O hospital estava mais vazio do que o normal, com apenas alguns pacientes internados em estado grave. O plantão seguia sem grandes ocorrências até que, por volta das 2 horas da manhã, uma ambulância chegou, trazendo uma mulher jovem, em estado de choque e com ferimentos graves. Ela estava inconsciente e seu quadro era crítico. O motorista da ambulância parecia nervoso, e isso me chamou a atenção. Ele me explicou que a mulher foi encontrada caída na rua, mas não tinha nenhum documento de identificação, nenhum nome, nada que pudesse nos dizer quem ela era. Eu a recebi na emergência, rapidamente a entubamos e começamos a estabilizar o quadro dela. Tudo parecia indicar que ela havia sido agredida, com marcas de contusão no rosto e no corpo, além de um grande corte na cabeça. Mas o que mais me perturbava era o seu olhar, mesmo inconsciente. Algo em seu rosto, em sua expressão, parecia vazio, como se ela não tivesse mais alma. Eu não sabia como descrever, mas era como se, de alguma forma, ela estivesse distante do mundo, como se algo terrível tivesse acontecido com ela antes de ser trazida até ali. Após estabilizá-la, pedi aos enfermeiros para a levarem à UTI, onde ela ficaria sob observação e eu faria os exames necessários. Durante as horas seguintes, meu trabalho seguiu normalmente. No entanto, algo não saía da minha mente: a mulher. O fato de ela não ter documentos, não ter falado uma palavra, não ter se mexido, me deixou com uma sensação de inquietação. Algo parecia muito errado ali. Por volta das 5 horas da manhã, decidi dar uma olhada nela novamente. Fui até a UTI, onde ela estava sendo monitorada. Quando entrei na sala, a cena era estranha. A mulher estava deitada, imóvel,
mas os monitores indicavam que ela estava viva. Seu rosto estava pálido e sem expressão, mas algo me chamou a atenção. Uma das suas mãos estava fora do cobertor, caída ao lado da cama. Ela segurava uma pequena fita preta, com alguns pedaços de papel amassados enrolados nela. Achei aquilo estranho e, de imediato, pedi que um dos enfermeiros verificasse. Quando ele retirou o papel amassado da mão dela, o que encontramos foi ainda mais incomum. Não havia palavras, apenas desenhos, rabiscos. Eram linhas, círculos, algo que parecia não ter nenhum sentido. Mas o que realmente me arrepiou foi o fato de os rabiscos parecerem se mover. À medida que o enfermeiro desamassava o papel, as linhas se esticavam, se contorciam, como se a tinta estivesse ganhando vida própria. Uma sensação estranha tomou conta de mim, e por um momento, eu não sabia o que pensar. Fiquei ali parado, observando, até que o enfermeiro, percebendo meu silêncio, perguntou se eu queria que ele mostrasse para o resto da equipe. Eu pedi para que ele guardasse o papel, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado só aumentava. Decidi que iríamos fazer mais exames nela, para tentar entender de onde vinham os ferimentos, mas ainda não sabíamos de onde ela tinha vindo. Tudo parecia um mistério sem solução. No dia seguinte, ela ainda estava em coma induzido, mas o que aconteceu depois foi o mais perturbador. Ao iniciar a ronda na manhã seguinte, fui informado pela equipe de que, quando a mulher acordou, ela estava visivelmente alterada. Seus olhos estavam arregalados, e ela parecia estar em pânico. Tentamos conversar com ela, mas ela não falava. O que me deixou mais incomodado foi a sua expressão, o modo como ela olhava para os médicos e enfermeiros, mas não dizia uma palavra. Quando tentamos questioná-la sobre o que havia acontecido, ela apenas balançava a cabeça, como se não reconhecesse a própria realidade. Foi então que, em um momento de lucidez, ela olhou diretamente para mim e, com a voz quase inaudível, disse: "Eles estão vindo. Não me deixe aqui." Eu perguntei quem ela estava falando, mas ela não respondeu. O medo que eu vi em seus olhos naquele instante foi algo indescritível. Não havia dúvida de que algo terrível estava por trás de tudo aquilo. Não era só um trauma físico, era algo mais profundo, algo mental. À medida que os dias passavam, o comportamento dela ficava cada vez mais estranho. Ela não falava com ninguém, não se alimentava e começava a ter episódios de delírios, onde afirmava que havia algo em seus pés que a impedia de andar. Quando olhávamos para os pés dela, não havia nada visível. Mas ela insistia que havia algo ali, algo invisível, algo que a estava prendendo. Na última noite em que estive de plantão, a mulher teve uma crise grave. Ela começou a gritar, a se contorcer na cama, dizendo que estava sendo levada. Quando tentei acalmá-la, ela me olhou nos olhos e disse: "Eu já fui embora, doutor. Não há mais nada aqui." No dia seguinte, ela desapareceu. Não havia mais sinais dela no hospital. Os enfermeiros e a equipe médica procuraram por toda parte, mas ela simplesmente sumiu. Não havia registros de alta, não havia registros de saída do hospital. Ela não estava lá, mas todos nós sabíamos que ela tinha estado. O mais desconcertante de tudo foi que, após a sua partida misteriosa, várias outras pessoas começaram a relatar ver uma mulher em um estado semelhante na rua, em hospitais próximos, mas sempre desaparecendo antes que alguém pudesse ajudá-las. Para mim, aquele caso nunca foi resolvido. A mulher sem identidade, com seus olhos aterrorizados e seus rabiscos estranhos, ficou marcada em minha mente. Hoje, já se passaram muitos anos, mas aquela noite ainda me assombra. Cada vez que vejo uma paciente em coma ou em estado grave, me lembro dela. O olhar dela, aquele olhar cheio de pavor e o medo do desconhecido, se tornou um símbolo do quanto, como médicos, estamos preparados para lidar com o corpo humano, mas somos impotentes quando o medo invade a alma das pessoas. Meu nome é Laura, sou médica em um hospital público de médio porte, e o que vou relatar aconteceu durante um plantão que, até hoje, me causa arrepios. Eu sempre acreditei que o trabalho de um médico seria mais focado na parte técnica, na cura, no alívio da dor. Mas houve uma noite que me fez questionar tudo isso, que me fez ver as sombras da medicina e me deixou com uma sensação que até hoje, 5 anos depois, me persegue. Era uma noite comum de plantão, e o hospital estava com um número razoável de pacientes. Eu estava na enfermaria, fazendo a ronda regular, checando os pacientes mais graves e garantindo que todos estivessem estáveis. Tudo estava dentro da normalidade,
até que recebi um chamado urgente da enfermaria da ala leste, onde estava a sala 13. Confesso que a primeira coisa que me veio à cabeça ao ouvir o número da sala foi um arrepio. Sempre houveram rumores entre os funcionários de que a sala 13 era amaldiçoada, que coisas estranhas aconteciam lá, mas sempre os desconsiderei como superstições. Naquela noite, eu não sabia que isso mudaria para sempre. Quando cheguei à sala 13, encontrei um paciente em estado grave, um homem de cerca de 50 anos, em choque, com múltiplos ferimentos, e com uma expressão de puro terror no rosto. Ele estava em um estado quase terminal, mas não era isso que me causava estranheza. O que me incomodou profundamente foi o olhar dele, algo como um olhar vazio e apavorado, como se ele estivesse vendo algo que ninguém mais via. Não era normal para alguém que estivesse em um estado de saúde tão grave manter tanta lucidez nos olhos. Ele tentou falar, e suas palavras saíram de forma arrastada e com dificuldades. Eu me inclinei mais perto, tentando entender, e então ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Ela está vindo. Ela já está aqui. Não posso mais. Eu franzi a testa, sem entender, e pedi para que ele se acalmasse e me explicasse. Mas ele só repetia a mesma coisa, em um sussurro cada vez mais fraco. A enfermeira que estava comigo me olhou com uma expressão desconfortável e disse que esse paciente tinha sido encontrado na rua, aparentemente em pânico. Não havia informações sobre seu histórico médico. Decidi não dar importância ao seu comportamento e segui com o atendimento. Entretanto, sempre senti o olhar dele em mim, como se ele estivesse observando meus movimentos de uma maneira desconcertante. No meio do processo, algo inesperado aconteceu. O monitor de sinais vitais do paciente começou a apitar freneticamente. A pressão arterial dele despencou, e seu corpo começou a se contorcer de maneira estranha. Nesse momento, um vento gélido pareceu entrar pela sala, e as luzes da enfermaria começaram a piscar. Foi quando o paciente fez um movimento brusco e se levantou da cama, com uma força anormal. Ele estava fraco, mas parecia mais forte do que qualquer ser humano deveria ser naquela condição. Seus olhos estavam agora completamente vidrados, e ele olhava para as paredes, como se estivesse vendo algo que nós não podíamos ver. Gritei para que ele se deitasse de volta, mas ele não me ouviu. De repente, uma sombra escura se formou no canto da sala. Eu a vi, mesmo com as luzes falhando. Não sei como explicar, mas era como uma figura humana, mas com contornos borrados e distorcidos. Um medo indescritível tomou conta de mim, e por um momento, eu fiquei paralisada, sem conseguir mover um músculo. A enfermeira, que estava comigo, também pareceu ter percebido a presença e olhou para a porta, como se quisesse sair correndo. O paciente começou a rir de uma maneira estranha, uma risada fraca e inquietante. Ele olhou diretamente para mim e disse, com uma voz que não parecia a dele: "Ela veio, finalmente, vem buscar o que é dela." Naquele momento, algo em mim quebrou. Um medo visceral tomou conta de meu corpo, e eu recuei, sem saber como reagir. A figura sombria no canto da sala começou a se aproximar do paciente. Sua presença parecia alterar o ambiente ao redor, e eu sentia uma pressão no peito, como se o ar tivesse se tornado mais espesso. A enfermeira, aterrorizada, estava praticamente em pânico. A sala ficou completamente escura, e o paciente desapareceu em uma fração de segundo. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. O monitor começou a apitar com uma frequência cada vez mais alta. Quando as luzes se acenderam novamente, o paciente estava de volta à cama, mas ele estava completamente imóvel. Não respirava mais. Eu tentei reanimá-lo, mas nada funcionava. A morte dele foi rápida e inexplicável. O mais estranho, e o que me fez perder o controle, foi que, ao sair da sala, eu senti que algo ou alguém estava me seguindo. Um peso na minha mente, uma sensação de que havia algo ali, observando, esperando. Após aquele turno, eu nunca mais consegui trabalhar na ala leste, e muito menos na sala 13. A morte daquele homem não foi uma coincidência, e, depois de investigar, descobri que ele não tinha histórico médico registrado. Mais assustador ainda foi o fato de que nenhuma ficha dele existia, nem nos arquivos do hospital. Como se ele nunca tivesse sido uma pessoa real. Nunca descobri a verdade sobre ele, mas aquilo me marcou profundamente. Durante semanas, eu vivi com uma sensação constante de desconforto. O simples fato de entrar no hospital já me fazia sentir o peso de uma presença que não conseguia explicar. A partir daquele momento, não consegui mais ignorar as histórias que os funcionários contavam sobre a sala 13 e a ala leste.
Muitos falavam de pacientes que desapareciam sem explicação, de mortes repentinas e de um sentimento de que algo ali não estava certo. Hoje, posso dizer que meu trauma é algo que carrego comigo todos os dias. O medo de estar no lugar errado, de encontrar o que não posso compreender, me persegue. Aquela noite, a sensação de ser observada, de ter um olho invisível sobre mim, nunca me deixou. E, mesmo agora, anos depois, sempre que entro naquele hospital, não consigo evitar de olhar para os cantos escuros e sentir que algo, ou alguém, ainda está esperando por mim. Eu sou médico há mais de 15 anos e posso dizer que já vi muitas coisas durante minha carreira. Mas há uma experiência, um caso específico, que até hoje me assombra. Fui anestesiologista em um hospital de médio porte, um local comum, com uma equipe de profissionais competentes, onde o dia a dia seguia sua rotina. No entanto, em uma noite fria de inverno, algo aconteceu que mudou para sempre a minha maneira de ver o mundo da medicina. Era um turno tranquilo, e eu estava de plantão, preparado para o que viesse. Eu estava nos bastidores do hospital, revisando alguns prontuários e esperando o próximo paciente para uma cirurgia de rotina. Já era tarde, por volta das 3 horas da manhã, e o hospital parecia mais quieto do que o normal. O único som que se ouvia era o de passos ecoando pelos corredores vazios. Então, fui chamado para uma emergência. O paciente era um homem de cerca de 30 anos, que havia chegado à emergência com múltiplos ferimentos, causados por um acidente de carro. Ele estava em estado crítico, com sinais de traumatismo craniano e perda de sangue significativa. Como anestesiologista, minha tarefa seria prepará-lo para a cirurgia, garantir que ele ficasse estável o suficiente para o procedimento. Fui até a sala de emergência, onde ele estava sendo atendido por outros médicos. O ambiente estava tenso, com todos trabalhando rápido para estabilizá-lo. Coloquei meu jaleco, vesti as luvas e comecei a preparar o paciente para a indução da anestesia. Naquele momento, percebi que ele estava respirando de maneira irregular, e seu olhar era vazio, como se estivesse em algum lugar distante, completamente desorientado. No instante em que administrei a medicação para a anestesia, o paciente começou a se agitar violentamente. Sua respiração ficou ainda mais acelerada, seus olhos se arregalaram. Por um momento, ele olhou diretamente para mim, como se me visse pela primeira vez. Não consegui entender o que aconteceu, pois a medicação que administrei deveria ter provocado um efeito relaxante imediato. Mas o que aconteceu em seguida me deixou gelado. Ele começou a falar, em uma voz baixa, mas que parecia vir de algum lugar muito profundo dentro dele. Ele disse, quase como um sussurro: "Não vou morrer aqui. Não vou morrer aqui. Não vou." Ninguém estava entendendo o que ele estava dizendo. Eu tentei mantê-lo calmo e reforcei a anestesia, mas ele não parecia melhorar. Pelo contrário, parecia cada vez mais desesperado. Quando a equipe médica iniciou o procedimento, ele continuava se agitando, e a tensão na sala aumentou. Em um dado momento, seus olhos se abriram completamente, e ele começou a gritar desesperado. Ele estava inconsciente, mas, ainda assim, parecia estar em algum tipo de transe, com uma energia inexplicável. A equipe de cirurgia e eu lutávamos para controlar sua agitação, mas mesmo sob anestesia, ele parecia não relaxar. Então, em um dos momentos mais estranhos, enquanto ele estava sendo operado, sua respiração parou subitamente. O coração dele cessou de bater, e uma sensação de morte iminente tomou conta da sala. Todos se calaram, e, por um instante, parecia que o tempo havia parado. O paciente não reagia, o que indicava que ele havia falecido na mesa de cirurgia. Foi quando algo muito estranho aconteceu. Aos poucos, a sensação de que o paciente já estava perdido se dissipou, e os monitores começaram a registrar sinais vitais novamente. Foi algo inexplicável. Ele voltou. Não apenas fisicamente, mas como se tivesse retornado de um estado de morte. Eu, como médico experiente, nunca tinha presenciado algo assim. Era como se sua alma tivesse voltado para o corpo dele, mas de uma maneira distorcida, como se fosse apenas uma casca, sem vida real por trás. Continuamos o procedimento de forma mecânica, mas, ao olhar para seu rosto, havia algo nos olhos dele que me fez sentir uma enorme apreensão. Ele estava vivo, mas não parecia ser ele. Havia um vazio profundo em seus olhos, como se fosse um espírito ocupando um corpo, e isso me fez sentir uma angústia que eu nunca imaginei sentir durante uma cirurgia. Após a cirurgia,
Ele foi transferido para a UTI, ainda sob sedação profunda. O que aconteceu depois foi ainda mais estranho. Durante os dias seguintes, as coisas começaram a se desenrolar de maneira que não conseguia entender completamente. Ele se recuperou fisicamente da cirurgia, mas algo não estava certo. Na UTI, onde ele estava em coma induzido, aconteciam eventos inexplicáveis. Eu e minha equipe começamos a perceber que havia algo muito errado. O paciente parecia estar em um estado de vigília, mesmo quando estava fisicamente inconsciente. Algumas noites, quando passávamos por sua cama, ele mexia os dedos, mas de maneira estranha, como se tentasse chamar nossa atenção. Uma sensação de angústia e apreensão pairava no ar. Certa noite, fui até a UTI, como de costume, para verificar os pacientes. Quando cheguei ao quarto dele, notei algo extremamente perturbador. O paciente estava olhando diretamente para mim, seus olhos completamente abertos, mas com uma expressão vazia. Ele estava acordado, mas ainda não deveria estar. E, mais uma vez, ele sussurrou, dessa vez com uma voz rouca e desconexa. Eu não deveria ter voltado. Eu não deveria ter voltado. Aquelas palavras me assombraram por semanas. Tentei racionalizar, mas a sensação de que algo não estava certo não me deixava. Ele estava de volta, mas não como deveria estar. A presença dele na UTI parecia alterar o ambiente, como se algo sobrenatural estivesse em jogo. O paciente finalmente acordou, mas parecia completamente diferente. Ele não se lembrava de nada do acidente ou da cirurgia. Não tinha memória de nada que aconteceu. Porém, as coisas estranhas continuaram. O homem ficou obcecado por mim, pedindo para que eu o acompanhasse o tempo inteiro, e ele sempre olhava para os outros médicos e enfermeiros com uma expressão de desconfiança, como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Ele se recuperou fisicamente, mas a sua mente parecia frágil, quebrada, como se a morte o tivesse deixado com cicatrizes que ninguém conseguia ver. E, de alguma forma, ele parecia estar me observando. Ele me fazia sentir que algo estava errado, que ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Seu olhar era penetrante, como se me julgasse por algo que eu nunca fiz. Hoje, anos depois, lembro-me daquele paciente como um fantasma em minha mente. A sensação de que ele nunca deveria ter voltado daquele estado, e o peso que isso deixou sobre meus ombros, nunca se foi. O medo de ter lidado com algo além da compreensão humana nunca desapareceu. Não importa o quanto eu tente, sempre que vejo um paciente com um estado crítico, ou quando me deparo com alguém que sobreviveu a algo como ele, a sensação do que aconteceu naquela noite volta, e eu me pergunto se, de alguma forma, aquilo que ele disse estava certo. Ele não deveria ter voltado.